Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre os 3 erros que fazem seus leads sumirem. Imagina só a situação, você está conversando com alguém, né, no WhatsApp, e de repente, até no direct mesmo, e de repente você passa umas informações e ele some. Ué, cadê o lead? Nunca mais falou com você. Por que isso ocorre? Eu vou mostrar aqui 3 principais erros que são recorrentes aqui, né, nas conversas que eu tenho, nos diagnósticos, enfim, nos mentorados, de uma forma geral, onde basicamente, o que ocorre, como eu coloquei aqui, se você está gerando leads, mas a maioria não compra, pare tudo que está fazendo, porque eu vou te mostrar exatamente esses erros a partir de agora, que pode estar te custando alguns milhares de reais, dependendo do teu ticket, tá? Qual o problema em si? Tem um exemplo até de um cliente meu que eu atendi, que ele gerava cerca de 200 leads por mês. E qual era o problema? Ele estava meio que desesperado, dizendo o seguinte: olha, Pablo, eu estou vendendo de 200 conversas, eu fecho 8 vendas. E assim, um dos principais, normalmente, diagnósticos que eu faço quando eu vou analisar, né, de analisar se o problema está na atração, né, na atenção, se você está atraindo o público errado, se o problema está no aquecimento errado ou no atendimento, em que parte está o erro. Né? Essa margem é uma margem, no caso desse cliente meu, era uma margem extremamente baixa de fechamento. Cada 8,200, fazendo um cálculo aqui rápido aqui, 8 dividido por 200 vai dar 4% só de conversão. Então baixo, né? Principalmente para o serviço que eles prestavam, então era baixo sim, que era uma consultoria financeira, tá? Eu atendo, por sinal, muitos consultores e mentores. E o que é que ocorre? E aí vamos tentar descobrir. E aí fomos diagnosticar e descobrir que nesse caso dessa pessoa não era exatamente o problema na atração. Tinha alguns curiosos, tinha alguns leads estranhos, mas o problema estava nesses 3 erros que eu vou te mostrar a seguir. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidamente, né? Eu me chamo Pablo Ricardo, para quem não me conhece, e eu ajudo pequenos empresários a transformar leads curiosos em clientes que compram pelo WhatsApp. Ou melhor, o objetivo sempre meu vai ser nem chegar ao ponto de ter leads curiosos. Eu ajudo empresários a aquecerem os seus leads da forma certa, né? É sempre esse foco de atender menos, vendendo mais. Esse é um objetivo bem interessante, por sinal. Vamos lá para os erros. Erros 1, 2 e 3 que eu vou te trazer a seguir. Erro número 1. Erro número 1. Vou dar até um pouco mais de zoom aqui para a gente acompanhar mais de perto. A armadilha do conte mais. O que que ocorre? Eu trouxe até já tudo pronto para o vídeo não ficar tão longo. Quando o lead pergunta algo do tipo: olha, como é que funciona? Qual é o preço? Olha, me conta como é teu serviço. Esse tipo de pergunta na sequência assim, dependendo de onde é que está vindo essa pessoa, provavelmente ela não foi aquecida o suficiente. Primeiro erro. Não é normal, o certo não é chegar assim o lead. Mas digamos que chegue. Se você, como eu coloquei, respondeu: eu vou explicar detalhadamente. Toda vez que alguém chega dizendo: olha, como é que funciona o preço, conta mais, etc., você já vai respondendo, aí está o erro. Erro número 1. O que é que tem que fazer aqui, O que é que você tem que fazer? Você manda um textão explicando tudo, né, preços, benefícios, como funciona, e o lead some, para de responder. Por quê? Qual foi o problema que surgiu aí? Você conseguiu sanar o problema dele, a curiosidade. Da maioria, por sinal. Então, às vezes, essa pessoa, inclusive, você fez uma abertura para que essa pessoa possa comparar e suma por um momento. Aí você vai dizer: mas Pablo, e não é certo, o que custa dar o preço, passar a informação? Calma, você está se afobando e esquecendo de algo muito importante aqui, que é o que eu chamo de curiosidade ativa. Eu não, os especialistas em vendas também falam. Em vez de você explicar tudo, você faz uma pergunta que qualifica e mantém o interesse. Porque você precisa entender primeiro se essa pessoa é qualificada ou não para saber o preço.
Então você precisa fazer algumas perguntas. É uma das coisas mais básicas de ser feita, que é você qualificar antes, que alguns chamam de pré-venda, né? Depende do setor, da área que você é. Ou só o setor de qualificação também pode ser chamado. É você fazer perguntas em que essas perguntas vão gerar exatamente o interesse na conversa e dar o próximo passo. Então o lead pergunta quanto custa, em vez de falar o preço, você pode responder algo como: olha, depende do seu objetivo. Você quer aumentar o faturamento ou reduzir custos? Olha, depende do que você está procurando exatamente. Você quer A ou quer B? Você precisa disso ou daquilo? Se alguém perguntar aqui: olha, Pablo, quanto é que custa a tua mentoria? Olha, fulano, antes de te falar o preço, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque vai depender do qual é o teu objetivo ou problema. Você acha que o seu problema maior hoje é onde? É na atração do teu... É a quantidade de leads que está chegando no teu funil, ou você acha que tem mais a ver com o atendimento? Onde é que está o maior problema que você vê e que você quer uma solução? Aí a pessoa vai dizer. Aí, baseado no que ela responder, eu vou tratar de explicar o próximo passo. Aí eu posso falar do preço, aí eu posso entender, dependendo da resposta dela, se ela é apenas um curioso que quer saber o preço ou ela tem um real problema. Eu vou tentar encaminhar essa pessoa para até talvez dizer o valor, mas dar uma solução, qual seria o passo ideal na sequência, ou aquecer ela da forma adequada. Porque se essa pessoa chega com esse tipo de dúvida, muitas vezes falta aquecimento antes, tá? Mas enfim. Erro número 2. O time mortal da oferta. Você está quase fechando, ó, lembra que os 3 erros que fazem seus leads sumirem. O que é o timing errado, o momento errado? Até eu comento, ó, custa muito caro muitas vezes, a maioria faz a oferta no momento errado e a venda vai embora. Que aí tem 4 temperaturas básicas. Qualquer lead, basicamente, vai ter o frio, o morno, quente e fervendo. Né? O frio acabou de te conhecer e que muitas vezes é comum o pessoal fazer campanha de tráfego. Atrai, já manda para o WhatsApp ou já manda para o direct, então o pessoal vai chegar muito frio ainda. Tem o morno que tem interesse, faz perguntas. E tem o quente que demonstra uma certa urgência em querer resolver o problema, em querer saber preço, em querer saber alguns detalhes. E tem um fervendo, pronto para comprar. Como é que você vai fazer? Pablo, mas certo, e aí? Se a pessoa está chegando com muita pergunta básica, provavelmente essa pessoa está fria, beleza. Está fria, talvez morna. Mas como é que eu faço para saber de fato? Né? Porque o que é que ocorre? 90% dos empresários, de uma forma geral, já foi feito pesquisas dos mais lugares diversos, Sebrae, enfim. Fazem a oferta para o lead que ainda está morno, achando que é quente. E aí surge o famoso vou pensar. Qual é o termômetro de intenção da conversa pelo WhatsApp ou numa call de fechamento, numa conversa mesmo para fechar? É você fazer alguma pergunta do tipo, ó, em uma escala de 1 a 10, o quanto isso é urgente para você resolver? Você explicou algumas questões e aí falta o detalhezinho do preço, fazer o pitch propriamente dito. Aí, ó, fulano, antes de te passar a informação, me tira uma dúvida. Qual é o nível de urgência? De 1 a 10, o quão urgente você precisa resolver isso? A pessoa vai dizer 1, 2, 3, 5, 10, 8, 20, 10. Normalmente, você vai também ter que perceber, vai ter que fazer primeiro a pergunta de qualificação para saber o quão ela está preparada ou não. E na sequência, é o mais ou menos, tá? Se a pessoa responder 7 ou menos, você vai precisar aquecer um pouquinho mais ela. O que é aquecer? Explicar o que você faz, quem é você, o objetivo do teu produto, do teu serviço. Se essa pessoa responder 8 ou mais, aí ela está pronta para a oferta. Principalmente baseado no que você perguntou antes, tá? Lembra sempre dessa questão. Depende também do que essa pessoa te respondeu antes. Antes aqui. Inclusive, ó, antes de te mostrar o erro 3,
Eu tenho uma sessão que dura de 30 minutos a 50 minutos de diagnóstico. É gratuita essa sessão, onde eu dou uma geral, caso você tenha interesse. O link vai estar aqui abaixo na descrição ou nos comentários. Que é uma forma de ajudar você, empresário, que vê que tem um problema que pode ser ajudado, tá gerando leads. Você gera leads e não sabe exatamente onde é que é o teu problema no teu funil. Então eu tenho uma conversa contigo de diagnóstico, onde eu vou poder te ajudar com essa jornada, tá bom? Vamos seguir para o erro 3. Sim, é gratuito, tá? O diagnóstico. E é comigo. A pergunta que afasta o cliente. Também comum no atendimento, na conversa. E detalhe, esse erro é quando você finalmente vai fechar a venda, você apresenta sua proposta e faz a pergunta que mata a conversão. Vou repetir, ó. Vai fechar, você apresenta sua proposta, já fez o pitch, tá? Já fez a apresentação, enfim. E aí o que é que ocorre? É o famoso, o que você acha? Até coloquei, parece inocente, mas não é. Essa pergunta abre espaço para objeções desnecessárias, abre espaço para que a pessoa comece a se perguntar, sei lá, eu vou ver, eu não sei, eu tô com dúvida. Esquece o que você acha. Vai dar tempo para o cliente surgir, criar novas resistências. No lugar de o que você acha, chega mais direto, no famoso fechamento assuntivo, como alguns chamam, tá? Enfim, tem outras versões do mesmo conceito. Em vez do que você acha, eu posso dizer, né? O que é o chamado fechamento direto também, que alguns chamam. Olha, perfeito, podemos começar na segunda-feira ou prefere na quarta. Já chega assim. Já chega chegando. Olha, tudo bem, fulano, beleza. Para finalizar, eu preciso apenas do seu CPF para a gente emitir o contrato e darmos o próximo passo. Você assume que a pessoa vai comprar, você assume que ela vai dar esse próximo passo. Oferece apenas detalhes operacionais. E aí, lógico, se ela disser, não, peraí, eu não sei, eu preciso pensar. Qual é o problema então? É no preço? É no pagamento? O que é? Mas só faça essa pergunta depois que você fizer esse momento chave de, olha, o que é que você acha? Esquecendo o que você acha e dizendo, perfeito, vamos já ao próximo passo, vamos fazer isso já para seguirmos em frente. Então já vou te mandar o link agora aqui, se for numa call, né? Eu vou te mandar o link agora no chat para você já fechar aqui. Você prefere Pix ou cartão? A pessoa, não sei, é porque eu preciso pensar. Olha, o motivo de você precisar pensar é o quê? É o preço? É a forma de pagamento? O que é exatamente? Para poder tentar entender. E aí tenta quebrar a objeção dessa pessoa. Ela vai dizer, né? Mas não deixa o tempo dela estar com momentos de respirar demais. E aí vem um detalhe, né? Basicamente, então, os 3 erros. Explicar demais em vez de qualificar. 2. Fazer a oferta no timing errado, no momento errado em que o lead não foi aquecido ainda o suficiente. E 3. Perguntar o que acha em vez de assumir o fechamento, tá? E aí eu tenho o meu sistema, que eu chamo de sistema micro-ondas, onde o objetivo basicamente é 70% menos tempo no atendimento, leads que chegam já prontos para comprar, ou chegam de morno a quente, pelo menos, previsibilidade nas vendas toda semana. E se você quer descobrir exatamente quais erros está cometendo no seu negócio e como corrigir, eu posso fazer, como eu falei agora há pouco, um diagnóstico gratuito, tá? É uma call de 50 minutos, 30 a 50 minutos, onde eu analiso o seu processo atual e te mostro um plano para aumentar suas conversões nos próximos 30 dias. No final você vai ter uma decisão de seguir sozinho ou com minha ajuda, sem problema algum, sem nenhuma imposição. Tá? Então, se tiver interesse nesse diagnóstico, nessa conversa, eu e você e eu, como diz a música, link aqui abaixo e nos vemos por lá. Já sabe, dedo no like, pelo menos merece um like, não merece? Com essas 3 dicas que eu te passei aqui, esses 3 erros e como sair delas, pelo menos um like, dá um like aqui, valeu, nos vemos na call, nos vemos na nossa conversa de diagnóstico.